Mas eu quero resumir aqui o seguinte: eu ia falar sobre quando que você deve comprar a casa. O jovem que vai se casar, aí ele deve pensar nisso. Mas assim, segundo o que eu venho estudando aqui, é claro que a gente compara tudo, né? A gente pensa nas experiências também e tudo. A primeira coisa que um jovem deve se preocupar antes de se casar, ou quando vai se casar, não é com a casa. Porque isso existe muitas ideias que são culturas. O que é uma cultura? É uma coisa que é herdada de antepassados, né? Vem passando de pai para filho, de pai para filho, assim. Então, a cultura é que a pessoa, quando vai casar, tem que ter a casa. Tá certo, não tem coisa melhor, né, do que ter uma casa para casar e levar a esposa, e muito bom. Mas não é a primeira coisa. A primeira coisa que um rapaz deve se preocupar é em ter o seu trabalho. É em ter o seu trabalho. Seja concursado, seja contratado, seja um trabalho profissional, seja um comércio, seja o que for que a pessoa arranjou para fazer. Ele tem que ter um trabalho. Ele deve ganhar o suficiente para não casar endividado. O que levaria um casal a casar endividado seria a vaidade, seria diz, colocar a mão aonde não alcança. Mas se for simples e aceitar as condições, dentro das condições, não precisa de casar devendo. O começo da vida é muito fácil. Aí aqui vai falar sobre logo quando vem os filhos e tudo. Então tudo depende de planejamento. O objetivo destas palestras é planejamento. Nós falamos primeiro sobre metas, focos, tipos de focos, e estamos falando sobre planejamento. E vocês, irmãos, prestem bem atenção, principalmente os jovens. Vocês não podem ser ignorantes. O que mais atrapalha, o que mais faz as pessoas sofrerem é a ignorância, é não aceitar as coisas, é se manter naquela ideia fixa que ele tem, que às vezes não é boa. Então, não tem coisa melhor do que a gente aprender uma coisa que realmente vale a pena. Então, o que ele mostra aqui é assim: você tem que ter realmente o seu ganha-pão e procurar morar de forma que você economize. Porque muitas vezes você vai morar longe do emprego, você vai diminuir bastante o seu salário. Então ele mostra, é melhor você morar perto do emprego, ou perto do trabalho, né? E você economiza dinheiro, você economiza tempo. E aí ele fala assim, alguém diz assim, não, mas ter a casa é mais seguro, porque se eu perder o emprego, pelo menos eu tenho casa para morar. Ele diz, não é verdade. É melhor você, deixa eu ler aqui, essa é, na verdade, um argumento sem nexo. O que fazer em situação de desemprego se todo o dinheiro que você tem está na casa? Pior ainda se estiverem pagando prestação da casa. Então, ele diz, a conclusão que eu quero chegar não é que você deve sempre
sempre pagar aluguel e nunca comprar uma casa. Não. Não é isso. Mas a decisão da compra da casa deve ser após uma estabilidade financeira ou profissional e familiar. O que ele está querendo dizer aqui é assim, que às vezes você tem uma casa, de repente você é obrigado a mudar até de cidade. Às vezes você tem que mudar até de cidade, porque fica numa situação que naquela cidade você não está tendo oportunidade, não tem jeito. De repente você tem uma oportunidade lá longe, aí você tem que, como é que faz, né? Então, e outra coisa é a pessoa que não é empregado, não é concursado, e o capitalzinho que ele conseguiu na vida, ele coloca numa casa e aí ele vai ter que começar tudo de novo. Então, o que ele mostra é você saber trabalhar com o seu capital até você conseguir uma estabilidade financeira para você, então, investir numa casa quando você sabe que você está estabilizado. Não vai precisar de mudar, não vai precisar de vender. Ele mostra aqui também, o tempo não dá para a gente falar, mas ele mostra assim, às vezes o casal chega numa situação que a única coisa que ele tem para acudir é vender a casa. Ele diz, e casa, muitas vezes você vai demorar um bom tempo para vender. Então, essa ideia aqui é uma ideia certa. O jovem deve pensar em uma estabilidade financeira, que quer dizer trabalhar, gastar menos do que ganha e poupar, e deixa o tempo passar. Nós aprendemos nas palestras anteriores que a gente melhora a vida, não vamos dizer enriquece, a gente melhora a vida financeira, ganhando, poupando e deixando o tempo ajudar. Não vai dar tempo, só falta 5 minutos, mas lá na frente ele dá uma sugestão assim, por exemplo, quando vem os filhos, claro que esse filho vai estudar, um dia ele vai para a faculdade, aí vem aquela ideia, não, vai dar tempo disso não. Nós não sabemos. Nós não sabemos. Devemos viver como se Jesus viesse daqui a 1 minuto. Mas devemos trabalhar, poupar, economizar, como se ele viesse daqui a 100 anos. Não foi assim que o irmão Branham ensinou? Foi assim. Só para você ter uma ideia, pastor Natanael, hoje, a correção da inflação, que fala ou infração? Inflação, né? É inflação, né? Gira em torno de 4% ao ano, não é? Eu tenho que falar com você me confirmando, que você trabalha lá dentro da área. 4% ao ano. Correção da inflação não tem nada a ver com rendimento, é correção. Aí existe muitos investimentos que, além da correção da inflação, ainda gera um rendimento de aproximadamente 0,06%. Seria o quê? 0,1 a mais do que 0,5%, né? Para entender. Aí ele faz um cálculo aqui, eu quero só que você preste atenção nisso aqui. Meu filho vai nascer dia 10 de fevereiro. Eu, né? Dia 10 de fevereiro. Eu vou colocar R$50, vou investir R$50, porque você pode investir, irmão, tem aplicações, você pode investir de R$30 para cima, você pode investir lá que não preocupa não. Não estou falando de poupança não, poupança é outra coisa, estou falando de investimento. De R$30 para cima você investe lá. Então vamos supor que meu pai tivesse colocado lá R$50, investido R$50 lá,
do dia que eu nasci até eu inteirar 18 anos. Do dia que eu nasci até eu inteirar 18 anos, R$ 50 por mês, ele colocando lá nessa faixa que eu acabei de dizer para vocês aí, de correção, de infração, aí, essa coisa, eu teria R$ 28.800 com 18 anos, R$ 50 por mês. Aí tá, meu filho, você está com 18 anos, você tem 28 mil, dá para você pelo menos começar a faculdade. Não, pai, não quero estudar não. Deixa esse dinheiro lá, não vou mexer nele não. Aí eu podia deitar lá na minha cama, ficar lá de braço cruzado, que eu não ia fazer isso, não estou ensinando vocês a ser preguiçoso não, só estou usando uma comparação aqui. E deixar de correr. Hoje, com 51 anos de idade, eu teria R$ 610 mil na minha conta. Sem mexer no dinheiro. Eu quero que vocês entendam a questão de economizar. Aí você pensa, como é que eu vou economizar? Eu não tenho dinheiro. Não tem dinheiro. Não, irmãos, tem. Se você for analisar direitinho, você gasta muito dinheiro à toa. Gasta. Se você fizer um compromisso, você cumpre. Tem que ter foco, tem que ter meta, tem que ter força de vontade. Então, uma economiazinha quase insignificante que começa a fazer na poupança de uma criancinha que nasceu hoje, e aí ensina ela também, meu Deus, quando tiver da minha idade, quando tiver da idade de muitos de nós aqui, está aposentado. O que esse rapaz aqui quer fazer a gente entender é que ninguém nasceu rico e ninguém ganhou uma bola de dinheiro, a menos que ganha na cena, sei lá no que eu não entendo desse trem aí. Mas todo milionário tem porque guardou. Não foi porque ganhou muito, foi porque guardou. Não estou falando desse bando de políticos que são ricos através do roubo. Estou falando de pessoas honestas. Eu tenho um outro livro que ele é intitulado assim, O Milionário Mora Perto. Quer dizer assim, o milionário, ele não está preocupado com morar em bairro nobre, não, morar em, como é que chama? Condomínios. Não. Ele mora perto de você. Ele mora numa casa simples. Os móveis dele é simples. O carro dele é simples. Por isso que ele é milionário. Porque ele não gasta com luxo. Ele não gasta com vaidade. Mas aí você diz assim, não, pastor, mas nós estamos preparando para ir no arrebatamento. Não tem ninguém querendo ficar milionário aqui. Eu estou falando é que você pode ter uma aposentadoria. Você pode ter uma vida mais tranquila quando você tiver da minha idade, quando você tiver mais velho. Você não precisa viver aquela vida apertada, endividada, trabalhando até morrer de velho, trabalhando, porque se não trabalhar não come. É isso que eu estou querendo mostrar. Não estou incentivando ninguém a ficar milionário. Só estou incentivando você ter uma vida planejada, principalmente os jovens e os casais novos. Nós temos escola dominical, nós temos culto à noite, nós temos culto quarto, nós temos sexta, temos culto de oração, temos uma parte com o pastor Joaquim agora, e eu tiro meia hora para falar disso. Não significa que eu estou incentivando você a querer amar o material, não é isso. O meu objetivo é ensinar você a ter uma vida planejada. Isso descansa. Sabe de uma coisa? Muito problema conjugal é por causa da preocupação. Preocupação. Aperto. Atinge muito.
Ninguém aqui precisa se preocupar em ser rico, em ficar rico, não é isso não. Mas o que eu quero é que, principalmente os casais novos, não gaste tudo que você ganha, não. Seja simples, seja humilde, guarda um pouquinho, traça uma meta, diga, não, eu vou guardar isso aqui por mês, e esse não põe a mão. Um dia ele vai te servir. Mas eu vou concluir agora, já está passando a hora, com o último tópico aqui, que essa aqui eu não posso deixar de falar, não. É sobre seguro de vida. Seguro de vida. Seguro de vida. Eu não vou fazer seguro de vida, não. Eu não vou morrer, eu vou no arrebatamento. Você tem certeza? Eu não tenho casa. Certo? Eu não tenho casa. Mas se eu pegar R$750, que dá menos do que o aluguel de uma casa ou a prestação de uma casa hoje, e for lá no Bradesco, eu não estou fazendo propaganda do Bradesco, mas deixa eu falar direitinho, que você sabe, não adianta eu ficar te orientando só pelas metades também. Vai lá, se você for lá no Bradesco, não estou falando de mim, se eu for lá no Bradesco hoje, e fizer um seguro de vida, pagar R$750 por mês, daqui 2 anos eu posso resgatar se eu quiser. Se eu não quiser, corrigido. Se eu não quiser, daqui 5 anos vence a apólice, eu posso resgatar. Se eu não quiser, deixa correr mais 5 anos. E esse seguro de vida, se eu morrer, a minha esposa tem casa. Na minha falta ela tem casa. O dinheiro que ela vai receber dá para ela morar numa casa bem melhor do que a que nós moramos. Aí eu digo para ela, não, eu não tenho casa, mas se eu morrer você tem. Ela fala, não, quero casa não, quero eu ser. Né? Exatamente. Então, existem vários tipos de seguros. Eu vi esse lá no Bradesco, eu fui lá pessoalmente, conversei com a corretora lá. Então existe esse que você resgata. E é dependendo da idade. Eu pagaria 750 porque eu tenho 50 anos, mas você que tem 20, você teria o mesmo seguro pagando talvez a metade, porque depende da idade. Então, agora espera aí, já vou concluir. Se você paga um seguro de vida com dependentes, nesse seguro de vida que eu estou te falando, você pode pôr sua sogra, seu sogro, um dependente, tudinho. Pôr seus filhos, de menor, até 21 anos, pode pôr. Aí, você não precisa pagar funerária não, porque você tem um seguro de vida, se morrer, o que o seguro de vida paga, além do seguro, eles pagam a funerária, ainda sobra dinheiro ainda. Você fica pagando partes aí não. Você paga só o seguro de vida. Você tem funerária, você tem o dinheiro que a pessoa que é dependente vai receber. E se passar aí 5 anos, 10 anos, por exemplo, vamos supor se eu pagar 750 todo mês, eu deixo passar lá 10 anos. Qualquer coisa deixa passar mais 10 anos, daqui 20 anos, sem morrer, eu vou lá e restituo mais de R$200 mil. Agora, daqui 20 anos, ainda estou até novo ainda. Né? Falar em dinheiro, falar nessas coisas, parece que nós crentes não gosta, né? Mas isso é bobeira. Nós não podemos amar o dinheiro, pôr o coração no dinheiro. Mas eu pergunto, quem vive tranquilinho, tendo um carrinho, passeando, tendo as coisas sem dinheiro? Eu vi uma frase assim: não adiantaria nada o bom samaritano ter bom coração se ele não tivesse dinheiro. Vocês conhecem a história do bom samaritano na Bíblia, né? Pegou aquele pobre homem, levou para o hotel, pagou as despesas. Adiantaria ele ter um bom coração se ele não tivesse dinheiro? Ai. É só uma frase, rapaz. Ele vai falar uma frase e começa a pregar. Mas, então, não vem com essa para cá não, meu filho. Dinheiro é bom sim. Quem não gosta de dinheiro aí diz amém. Vocês é esperto, né? Que eu ia falar, então me dá o seu.
Aí pronto, eu estava tranquilo, né? Mas então, não é verdade? Um pouquinho de dinheiro a mais ajuda, principalmente quando a gente está velho, né? 70 anos, 80 anos, você tem um dinheirinho. Se eu morrer, a minha esposa vai viver o resto da vida dela tranquila. Se eu não morrer, eu vou lá e te pego de volta. Eu não vou pagar seguro, que eu não pego de volta. Aí eu não quero, né? Eu vou ficar jogando meu dinheiro fora, depois eu não morro, né? Irmão Moisés. O Moisés é uma benção. E a pessoa tem o serviço funeral, vale a pena o valor. Como é que é o negócio? Se o valor for pequeno e a pessoa tem essa assistência funeral, Deus o livre, alguém da família falecer, e o valor é pequeno, é muito mais barato do que pagar funerário. Pois é justamente. Fica mais barato do que você pagar a funerária, o seguro de funerária. Se você vai pagar um seguro de vida que cobre isso, você paga lá. Lá no Itaú eu pago, parece que é R$70, alguma coisa assim. Não vou pagar funerária não, mas para quê? Se eu for pagar uma funerária aí, eu vou pagar quase isso, não sei lá quanto é que vale aí. Mas no seguro de vida você tem tudo, você tem esses apoios tudo, tem essas proteção tudo. E o melhor é esse que esse rapaz fala aqui, que eu pesquisei com a minha boca, fui lá e conversei com a consultora. Ela falou, não, esse seguro de vida ele é um investimento, ele é uma capitalização. Você vai pagar, mas você não precisa morrer não. Depois de 2 anos, você pode resgatar ele a hora que você quiser, corrigido. Então é assim, você pode pagar um seguro de vida de R$50 por mês, você tem funerária, e depois de 2 anos você pode ir lá e resgatar, ou daqui 5 anos, se você é novo, deixa isso lá. Se tiver velho aí você tem um dinheiro para te ajudar. Mas o que eu quero que vocês entendam é isso, é que aquele dinheirinho que você fica gastando à toa, até você faz um compromisso lá com ele, que aí você sabe que você tem que cumprir aquilo lá por seu próprio bem. Porque, claro, todo pastor quer ver uma igreja bem, em todos os sentidos. No sentido espiritual, no sentido material. Então, pais de família e recém-casados e jovens que vão se casar, pensem nisso. Começa a pagar logo. Você tem que pensar primeiro no ganho que você vai ganhar, como que você vai economizar, e aí depois vem as outras coisas. Mas infelizmente não tem como continuar. Mas depois a gente conversa mais sobre isso. Eu sei que essas coisas geram dúvidas, geram polêmicas, tem pessoa que não concorda, mas você tem sua ideia, continua com a sua ideia sem problema. O que eu falo aqui, eu acho que para mim é bom. E se for bom para você também, tudo bem, né? E depois a gente vai ter mais tempo. Uma hora a gente pode ter uma reunião mais só para isso, né? Ouvir o pastor Natanael, ouvir o pastor Jânio, ouvir o irmão Elias, cadê o pastor Antônio? O que foi? Não veio. E aí, trocar ideias, né? É muito importante isso aí, ajuda muito. Deus os abençoe. E nós vamos passar direto para o culto. O irmão Maris veio e trouxe o irmão Eli. Que coisa boa, irmão Eli. Deus abençoe vocês. O lugar de vocês é aqui, ó. O Maris e o irmão Eli canta, né? Senta ali, rapaz, no conjunto, para você cantar bonito junto com esse povo aqui, ó. Deus te abençoe, fica à vontade. A gente fica brincando assim, mas fica à vontade, viu? É uma satisfação para nós ver o irmão aqui conosco, juntamente com o irmão Maris, né? O que vamos fazer agora? É um hino, né? Enquanto vocês tomam uma aguinha e retorne para nós prosseguirmos.